cada um, queria perguntar queria pôr em debate esta questão que eu queria colocar, que era o Montenegro demitiu-se pelas condições conhecidas, não é? Faz sentido que se o povo português o voltar a eleger, fez sentido isso que ele tomou, a decisão que ele tomou? Se ele tomou a decisão, o PSD não deveria ter encontrado uma solução interna? Se a situação era assim tão grave? A resposta a isso é muito simples, Pedro. A resposta a isso é muito simples. O Montenegro disse isto, que ia a eleições e que mesmo que fosse constituído arguido, seria candidato a primeiro-ministro. A partir daqui está explicado. Uma pessoa que é arguída em qualquer coisa não pode estar a candidatar-se a absolutamente nada. Nem a presidente do condomínio. Quanto mais a primeiro-ministro. Portanto, não. Mesmo que o povo vote e o Montenegro tenha maioria absoluta, não. Isto não limpa absolutamente nada. Porque um caso de justiça ou de polícia, do que quiser chamar, não se limpa nas urnas. Pronto, mas, sim, exatamente, mas a questão aqui é estas eleições fazem sentido se o Montenegro se candidatou, e porque é que isso não é muito falado nestas eleições? Porque parece que todos os partidos acabaram por concordar em não discutir muito a Spinum Viva. Pedro, porque já todos perceberam que atirar lama, há vários exemplos de políticos, quer dizer, dão sempre o exemplo do Isaltino, né, que é o melhor. Mas rouba, mas faz. É um bocado isso, quer dizer, há N exemplos de políticos que tinham até cadastro, e nem por isso deixaram de ser eleitos. Portanto, está mais ou menos provado que as pessoas não querem saber de problemas com a justiça quando toca a eleger. Portanto, já todos perceberam que isso não dá votos, discutir isso não dá votos. E é por isso que há um bocado esse pacto de não agressão. Mas eu explico porque é que isso acontece. Porque numa democracia há a ilusão de qualquer um pode chegar a viver à conta dos outros. Qualquer um pode lá chegar. E, portanto, a ambição de qualquer um é dizer, eu também se for para lá também ia fazer o mesmo. A viver à conta dos outros. Porque, se repararmos, o que o Montenegro faz, e praticamente toda a classe política está no mesmo barco neste aspecto, e eu acho que temos que nos começar a habituar que vão haver eleições agora com muita regularidade, é que o Tiago acha que o PS ou o Pedro Nuno Santos não terá estes telhados de vidro. Eu tenho a ideia de que qualquer elemento daquela classe política, não sei se é essa a opinião do Tiago. Eu não disse isso. Não estou a fazer. Eu não acho grande diferença entre PS e PSD. Eu acho que neste momento a classe política está lá toda a tratar da vidinha dela, e é onde é possível ainda a qualquer português fazer dinheiro relevante, porque efetivamente a trabalhar não será, porque eu costumo dizer, este tipo de capitalismo onde temos uma despesa pública absurda e um poder absurdo do Estado, vejamos o caso do Montenegro. Se existisse livre entrada no negócio do jogo, em que eu não precisasse nenhuma licença do Estadinho para abrir um casino, ou uma licença de jogo, ou o que é que seja, e o mercado é que ia decidir quem eram os casinos que vingavam, isto seria o consumidor a decidir se gostava de ir mais ao casino A ou B, e cada um abria os casinos que entendessem, a Solverde não iria pagar seguramente nada ao Montenegro para fazer influência na concessão do jogo, na prórroga da concessão do jogo. Como aconteceu, que isso ninguém menciona na imprensa, acho que houve uma concessão, ou o prolongamento da concessão em 2017 ou 2018, e ninguém tira-me da cabeça que não possa ter havido movimentação de influências neste campo, porque ninguém me convence que o Luís Montenegro seja necessário como advogado para um grupo como a Solverde. A Solverde tem capacidade financeira para contratar os melhores gabinetes de advogados, não precisa de Montenegro para nada. A questão é essa mesmo, não é? É que aquilo cheira a lobby por todo lado. Segundo aspecto. Porquê? Porque o Estado tem um poder absurdo na sociedade, algo que o Tiago está a favor. Segundo aspecto. Quando um pote, que é o pote hoje do Estado português,
são 133 mil milhões, onde todos dizem que vão reduzir impostos, mas o pote está sempre a crescer. Portanto, este ano, o Estado português vai tirar a cada português 12.500 euros por pessoa, como é óbvio, e respondendo àquilo do Tiago, não há escolas grátis, nem justiça grátis, aquilo que se o pessoal, e até discutindo o tema da retenção da fonte, se desse conta do que pagaria ao Estado, eu sou defensor de acabar com a retenção da fonte, porque as pessoas não têm a mínima noção do que é que estão a pagar, as pessoas iam-se dar conta da fraude que isto é. E, portanto, um pote de 133 mil milhões de euros, o que é que interessa a estas pessoas? É que esse pote venha parar ao bolso deles. E como é que eles fazem isso? Com contratos de assessoria em bancos do fomento, com contratos de assessoria jurídica em câmaras municipais, amigas, etc. E, portanto, se não existisse esta despesa pública entre aspas, como eu ouvi um jornalista a dizer, despejar dinheiro público no setor privado, como se aquilo fosse deles, não é? Eles tiraram alguém em primeiro lugar. Obviamente, isto é um pote que gera um interesse brutal. E, como é óbvio, este tipo de capitalismo é o que prospera numa sociedade destas, porque se algum empresário quiser fazer uma faturação de €500 mil ou €1 milhão de forma séria, vai ter que ter marketing, vai ter que ter trabalhadores, vai ter que ter atenção ao cliente, vai ter pessoas como o Tiago, programadores altamente caros, ter um CTO, um diretor de tecnologia, etc., para conseguir faturar alguma coisa, pelo menos na área dos serviços que eu minimamente conheço. Agora, reparem, este senhor conseguiu uma faturação de €500 mil com uma educadora infantil, um recém-licenciado e um estudante universitário, com uma margem absolutamente astronómica. E não há ninguém... E as pessoas já acham isso normal, não é? Não é normal. Pois não, eu sei, as pessoas acham isso normal. Eu estou a discutir que isto é ilegal. Eu não acho, ao contrário do Tiago, que ele tenha alguma ilegalidade, porque ele não é burro. Eu acho que ele não é burro para se meter metido numa alhada. Eu estou a falar do ponto de vista ético. Este tipo de capitalismo é o capitalismo que prospera numa sociedade onde o Estado tem um poder absoluto e onde assalta-nos em 12.500 euros por pessoa que existe neste país, como residente. 12.500 euros são 50 mil euros por família de 4 pessoas. Tiago e Luís, vamos agora só para as impressões finais. Tiago, só queria dizer uma coisa. 2 minutinhos, depois mais 2 minutos para o Luís. Muito rápido. Que é, o Luís diz sempre as coisas que ele acha que eu penso, que é sempre muito engraçado. O problema aqui com esta história do Montenegro é muito simples. O Sócrates demitiu-se por causa de um parágrafo. Epá, por acaso foi o Rui Tavares que disse isto, eu concordo. O Sócrates não, o António Costa. Epá, desculpa. Por favor, ponham, não tirem do pedestal o engenheiro, porque eu gosto do engenheiro. O engenheiro está acima. Exato. Pronto, epá, António Costa. Não gosto de tratar mal assim um camarada, mas de vez em quando tem que ser. Epá, pronto. O Sócrates foi o cofre da manhã. Eu queria dizer, o Costa demitiu-se por causa de um parágrafo. E disse o Rui Tavares, e bem, estabeleceu uma bitola. Epá, há investigação, há desconfiança, sim senhor, vamos embora, vamos averiguar isto. Há quem diga que foi para ir mais depressa para a União Europeia, mas não vamos agora discutir isso. A questão é, o homem estabeleceu uma bitola. A seguir veio o Montenegro, que durante o tempo do Sócrates passava o tempo a falar dos casos e dos casinhos e do PS e não sei o quê, constantemente com aquela postura de moralidade. O António Costa, Tiago, estás com obsessão com Eu era fã do Sócrates, mas vocês perceberam, pronto. No tempo em que o Montenegro estava na oposição, passava o tempo a cascar no Costa por todos os casinhos do PS, tem que se demitir este, tem que se demitir aquele, estava ali a fazer de Ventura mais moderado. Nem um ano esteve no governo e há esta caldeirada com a empresa familiar, com a educadora de infância, quer dizer, que toda a gente percebia que eram os contactos do Montenegro. Não, Tiago, não tem nenhuma legalidade, há diferença. Eu não estou a dizer que é legalidade. Eu nunca falei em legalidade. O que eu estou a dizer é que, parece, na minha opinião, que o que rendia naquela empresa nos contactos do Montenegro não era propriamente... não era propriamente o currículo. Mas isto para dizer o quê?
A partir do momento em que se estabelece esta discussão sobre a incompatibilidade e de onde é que vinha o dinheiro e se recebia às vezes enquanto é Primeiro-Ministro, estabelece-se uma discussão, haverá certamente uma investigação por aí fora, e o que é que faz o Montenegro que passou anos a chatear o Costa, e agora não me engano em nome, o Costa por causa dos casinhos no PS? É fazer exatamente o contrário daquilo que ele próprio pedia enquanto líder da oposição, que é, agora há aqui uma desconfiança em relação a mim, e o que é que eu faço? Vou-me candidatar outra vez e os portugueses que façam de juízes nas urnas. Isto não faz sentido nenhum. Estás a perceber? Portanto, o que o Montenegro fez foi destruir o seu crédito acumulado enquanto líder da oposição. Para mim, o PSD devia ter arranjado um substituto e ir com outro líder a eleições. Se queriam ir a eleições e não substituir simplesmente o PM, então deviam ter escolhido outra pessoa. Luís, rapidamente. Não tens o microfone ligado, Luís. Eu acho que o Montenegro está a lutar pela sobrevivência. Sobrevivência não é política só, é também económica, é isso que eu me refiro. Sim, concordo com isso. É sobrevivência económica, porque ele nunca fez nada na vida para além de tráfico de influências. Portanto, é deixarmos isto claro, começarmos a dizer às pessoas, porque eu às vezes tenho aqui estas quesilhas com o Tiago Franco, mas é de camaradagem, não é? Nós discutimos... Não, mas eu concordo. Luís, eu vou ser LinkedIn e o currículo destes gajos todos. Não, aí concordo. Ele tem currículo e andou a trabalhar. Eu também trabalhei muitos anos por conta de outra e meti dinheiro e arrisquei dinheiro, perdi dinheiro. Aliás, Luís, se me permites, e Tiago também, quer dizer, nós estamos, página 1, a aguardar uma decisão do Tribunal Administrativo relativamente a um conjunto de contratos de consultoria jurídica do Banco Português de Fomento. Um deles é de 100 mil euros e o Banco Português de Fomento não apresentou provas absolutamente nenhumas, relatórios, etc., desse tipo de contratos, ou seja, o que é que foi executado, não é? Vamos lá ver o que é que o Tribunal Administrativo decidirá sobre o acesso a estes documentos, mas quando se fazem contratos de 100 mil euros para consultoria jurídica, neste caso um banco público, convém que haja provas de que houve trabalho feito. Vamos lá ver se há trabalho feito ou não e que tipo de trabalho foi feito para justificar os 100 mil euros. E quem está a falar de 100 mil euros está muitas vezes a falar às vezes de contratos de milhões de euros em consultoria. Mas pronto, ele toda a vida viveu desse tráfico de influências. A partir do momento que ele deixa de ter influência política, uma empresa como a Sol Verde ou aquela empresa gasolineira de Braga ou quem seja, vai deixar de o contratar. Porque ele torna-se mais um advogado. Já agora, no caso de Braga, que também é pouco falado, o caso de Braga é um tráfico de influências no sentido de se conseguir que alguém seja candidato do PSD a uma Câmara. Não é? Aí é uma situação que, para mim, é do ponto de vista ético extremamente grave. Porque é tudo pagares, haver alguém que pague para ser candidato. E termino. Na minha opinião, ele está a jogar a sobrevivência económica do resto da vida dele. Porque se ele perde estas eleições e não entrega o poder aos camaradas dele de partido, ele politicamente morre e morre economicamente, porque vai deixar de ter influência política. E ele está a lutar pela sobrevivência do bolso dele. É a minha opinião.